fui com outra colega também daqui, a Mariana Pinho, só que ela ficou lá a estagiar no segundo semestre, ainda está lá e pronto, não podia estar aqui hoje, não é? Em termos de trabalho, como falaram os meus colegas antes, acho que isso é um pouco em geral, na Suíça tivemos de trabalhar muito, pronto, não dava assim para irmos fazer grandes passeios e assim nos fins de semana normalmente, se vocês se organizassem bem, acabavam por ter algum tempo para ir a algum lado assim, mas como pronto, ficava só o fim de semana não dava para ir fazer assim grandes coisas. Mas uma das vantagens, por acaso, que tem é que bom, vocês trabalham bastante ali até dezembro, mais ou menos, que é quando têm as entregas principais, que é a entrega de projeto e de outra disciplina que é a UE, que eles têm lá, que já vou explicar um bocadinho isso. Mas essas disciplinas acabam em dezembro, fazem as entregas em dezembro, também têm algumas que em janeiro ainda têm exames. Eu só fiz exames orais e tive de entregar mais um ou outro trabalho, mas não tive nenhum exame escrito. Mas pronto, como é ali em janeiro e aqui depois o segundo semestre só começa em fevereiro, dá-vos ali algum tempo depois para irem viajar e para irem ver outras coisas. Em termos de disciplinas, no fundo há duas principais, que é o projeto, que eles chamam o estúdio, e a UE, que é Unité d'Enseignement, uma coisa assim, que é basicamente também, é semelhante a projeto, mas também há várias para escolher, e depois têm, penso que são 5 que têm de escolher para fazer os créditos que nós precisamos de fazer, que são um pouco tipo as opcionais que nós temos aqui. No site da EPFL vocês têm lá tudo super bem explicado, todas as disciplinas, e também sabem logo, por exemplo, se vai ser ensinada em inglês ou francês. Algumas põem lá inglês e francês, e nós fizemos só em inglês, estávamos com um pouco de medo disso do francês. Eu por acaso até sabia e conseguia perceber, mas claro, é diferente depois com pessoas que falam mesmo francês, podia haver coisas que não percebêssemos e pronto, fomos para as de inglês. O projeto, vocês têm muitos estúdios, não sei bem o número, mas têm muitos para escolher, e aquilo funciona como, quando vocês forem escrever nas disciplinas, têm de pôr tipo por ordem de preferência, e depois, nós não sabemos muito bem, nem eles, os de lá da EPFL, como é que funciona depois a seleção. Dizem que é um pouco aleatório, pronto, pode calhar o que vocês puseram em primeiro ou a segunda. No meu caso, eu não fiquei na primeira escolha nem do estúdio nem da UE, fiquei na segunda, mas foi muito bom na mesma. Depois, pronto, os estúdios, cada um tem um tema bastante diferente. Eu tinha-me inscrito, por exemplo, num que era, como primeira opção, que era o Perry e Torrado, que são os arquitetos espanhóis, que era mais sobre a habitação, e o projeto deles até era em Barcelona. Eles depois também fizeram uma viagem a Barcelona, como todos os estúdios tinham uma viagem ao sítio. Pronto, mas eu não calhei nesse, eu fiquei na segunda opção, que era o FAR, que basicamente eu achei muito interessante. Era tipo arquitetura humanitária. Nós tivemos um professor que ele era, por acaso era italiano, mas que já estava na EPFL há bastante tempo, e fizemos tipo um centro de apoio às mulheres no Sudão do Sul. Foi assim uma coisa super diferente, que nós, aqui não temos assim a oportunidade de experimentar uma coisa assim tão diferente. E claro, pronto, como era no Sudão do Sul, não tivemos viagem ao sítio, não convinha, mas nós quisemos fazer viagem na mesma, e organizámos em turma
uma viagem ao convento La Tourette, do Corbusier, e pudemos passar lá à noite, ou seja, e depois basicamente ficou de graça. Nós tivemos de pagar à frente, acho que foi 60 francos, mas depois a EPFL acabou por nos devolver o dinheiro quase no dia a seguir, por isso a EPFL cobria o custo. E foi assim uma experiência mesmo única, porque já ao ir é assim uma coisa muito, muito porreira, e depois poder ter passado lá à noite é uma coisa que, pronto, não é muito normal, e deu para ver aquilo de uma maneira muito gira. As UEs, basicamente, são tipo, vocês têm de fazer uma espécie de projeto, mas normalmente é relacionado com, por exemplo, o território ou um tema mais específico. A minha colega fez uma que é a UE Cartography, que essa toda a gente gosta muito. Eu não fiz, mas acompanhei muito, e é muito giro, que eles tiveram de fazer, no fundo, era sempre em grupo, e cada grupo tinha uma cidade para analisar, a nível, acho que era uma cidade, e tinham também um projeto nessa cidade, ou seja, tipo ver a cidade a partir desse projeto, uma coisa assim. E tinham de fazer um mapa, mas muito abstrato, assim, interpretativo, para depois apresentar, e esse era um pouco o trabalho. A professora, por acaso, que dá essa UE, ela estudou aqui na FAUP, e essa cadeira, ela dizia que era como se fosse o bebé dela, porque ela tinha mesmo muito amor por aquilo. E eu estou-vos a falar desta porque tínhamos um colega que era o Miguel, que antes de nós irmos também nos deu assim uma conversa disto, e já ele reforçou que essa era muito boa de fazer. Depois a professora também fala português, o que também ajuda. E eu confirmo que não fiz, mas acompanhei, e é muito boa. Eu fiz outra que acabou por ser parecido, que era Territory and Landscape, em que tivemos de analisar uma zona catera lá perto de Lausanne, à volta de um lago. Cada grupo tinha de analisar por exemplo, a paisagem da produção, ou a paisagem, no meu caso foi mobilidade, então as questões dos transportes e assim. E também tivemos de fazer uma espécie de mapa para isso. Essa disciplina, por acaso convém dizer que essa aparecia no site, que era inglês/francês. Então foi a minha segunda opção, mas pronto, fui, e pensei que se calhar iam falar mais o inglês, mas eu cheguei lá e começaram logo a falar francês, assim mesmo, não dava para perceber muito, mas eles depois, pronto, a maior parte das pessoas que lá estavam eram mesmo da EPFL, então eles falavam francês, mas se eles souberem que há gente que se sente mais confortável com o inglês, eles falam sem problemas, são muito, muito porreiros nisso. Pronto, e depois tínhamos para o resto tínhamos outras disciplinas que tivemos desde temas mais de sustentabilidade, ambiente. Eles fazem muito, acho que deve ser parecido com o Mendrisio, têm muitos dos professores que dão as disciplinas, têm mesmo tipo laboratórios de investigação e assim, então acaba por ser uma coisa muito, falam de projetos que estão a surgir, de coisas que estão a experimentar, pronto, vê-se muito movimento assim na escola, e isso é interessante. Há uma disciplina que era em inglês e nós escolhemos, que também não há, é assim, dá para vocês preencherem com as disciplinas que têm de fazer com as que são ensinadas em inglês, mas não há assim muitas para onde escolher, pronto, é o suficiente. E havia uma que nós por acaso escolhemos que estava a ser super técnica. Nós fomos a primeira vez e puseram-nos um exercício tipo mesmo de engenharia civil à nossa frente, e o professor disse, façam, e estava a gostar de nos ver ali com dificuldade naquilo, e nós dissemos logo, vamos tentar mudar, porque isto não vai dar, ainda por cima era às 7 da noite, não dava. Que era
uma que é tipo Interactive Construction Forms, era uma coisa assim. Pronto, mas vocês podem basicamente fazer o vosso horário, mas são sempre um pouco dependentes depois da disciplina que vos calhar. Mas eles têm, já depois de começar as aulas, têm ali, acho que é 2 ou 3 semanas em que ainda podem mudar, se for preciso, e o mais provável é que mudem, porque muitas vezes, eu lembro-me que nós aqui fizemos a inscrição para umas coisas, ou quando fizemos já nem me lembro, quando fizemos aquele documento que temos de preencher e tem de ser aprovado pelo professor daqui, escolhemos certas disciplinas, depois chegámos lá e naquele ano não tinha. Então tivemos de depois mandar coisas para cá, para mudar e assim, mas faz-se sem problema. Pronto, tem bastante trabalho, mas conseguirem andar em cima das coisas durante a semana, eu acho que deu para fazer tudo. A EPFL pronto, é totalmente diferente aqui da faculdade. Aquilo é mesmo um campus e têm faculdades de tudo, não é só de arquitetura. É muito grande, é assim um pouco chocante quando nós chegamos lá, porque é outro mundo. Depois tem pessoas de todos os sítios do mundo, por isso também ajuda na questão do inglês. Eu, por acaso, já ia com o francês um pouco relembrado, mas eu só usava o francês praticamente para ir ao supermercado, assim, para coisas simples. Lá não precisava de usar o francês, porque era praticamente tudo em inglês. A cidade é muito bonita, eu adorei, é mesmo. Aquilo é à beira de um lago, do lago maior da Suíça, o Lac Léman, ou Lago de Genebra, pronto, há esses 2 nomes. E do outro lado do lago é França. Por isso acabam até ali por estar pertinho assim de coisas interessantes para ver. Tem Genebra, a própria Lausanne é muito gira. É uma cidade assim mais pequena, pronto, mas é muito tranquila, é assim meio medieval, é muito íngreme. Por acaso, Lausanne é o único sítio na Suíça que tem metro, e é precisamente por causa dessa inclinação. Basicamente eu sei um metro que é de cima a baixo, de cima a baixo. Pronto, acho que Lausanne é mesmo aquilo, e EPFL, elas estão tipo mais ou menos a 20 minutos de distância, e também tem um metro que vos deixa mesmo na EPFL, de 20 minutos para aí, um quarto de hora, e estão lá. Aquilo é assim, pronto, acho que se tivesse de escrever Lausanne, a EPFL era a parte da vida do lago. Pronto, as pessoas, aquilo tem uma marginal muito grande, vocês até, se quiserem, podem ir a pé, desde Lausanne até a EPFL, nós fizemos isso algumas vezes, e é muito agradável mesmo. Na EPFL vocês também têm assim alguns edifícios que são muito conhecidos, têm aquela biblioteca do Xaná, toda curva, que é a biblioteca lá da EPFL. Também têm lá um edifício do Kenkuma, no próprio campus, pronto, tem assim várias coisas. Depois, por exemplo, em termos de refeições, eles têm, em cada faculdade, têm tipo um café e um restaurante, normalmente, para cada faculdade, e vocês podem andar por eles todos e assim, para, digamos, snacks e coisas simples, acaba por ser acessível, mas, por exemplo, para refeições já é mais puxado. Normalmente ia para aí desde os 7 francos até aos 12 francos na cantina, o que acabava por ser às vezes tinha de ser, mas era um bocadinho mais puxado, por isso acabávamos muitas vezes por fazer em casa, pronto, e comíamos o que trazíamos. Pois, assim, comer fora, acho que é um pouco o que os meus colegas estavam a dizer, é bastante puxado.
Na EPFL tinha lá um restaurante de hambúrgueres que era muito bom. E eles tinham umas saladas também, e eu lembro-me que uma vez paguei para aí 20 e tal francos por uma salada, mas pronto, era generosa, deu-me para o almoço e para o jantar, pronto. Sim, eu acho que... Deixem-me pensar. Ok. Habitação, residência, se calhar, convém falar disso. A EPFL tem uma plataforma que é a FMEL, FMEL, também se forem ao site é fácil de encontrar, que é no fundo é um site em que eles compilaram lá as várias ofertas que há e é mais fidedigno. Pronto, eles recomendam, quando vocês procurarem, irem por aí para evitar scams e coisas assim. Aquilo vocês podem se inscrever, perguntam, têm que pôr lá os vossos dados, também perguntam tipo intervalos de preços onde vocês estejam confortáveis, e depois basicamente há uma série de residências que estão associadas à FMEL, e depois é tipo por sorteio, podem ter a sorte de vos ser atribuída uma residência e ficam com o assunto tratado. E acabam por ter aí preços mais acessíveis, acho que começa mais ou menos nos 500 francos, depois há de tudo, mas até aos 1000 e tal, mas têm aí várias oportunidades. Eu e a minha colega, nós por acaso inscrevemos-nos, mas não recebemos notícia. Estávamos assim um pouco preocupadas, porque já acho que foi para aí em julho, agosto, nós íamos em setembro, ainda não tínhamos confirmação se tínhamos conseguido ou não, e por isso começámos a procurar nós, e acabámos por a Mariana ficou com uma senhora que tinha sido o Miguel que nos passou o contacto, por isso depois, se vocês precisarem de estiverem a pensar ir e gostarem de saber, também ficou num sítio super bom na cidade, muito central, e ainda está lá agora. A senhora que por acaso cuida lá do prédio é portuguesa, vão ter muitos portugueses lá, o que para mim eu achei bom, não é? Parece um bocadinho de casa, e às vezes sabe bem só ouvir português, porque é na parte francesa, por isso a maior parte dos portugueses estão ali por aquela zona, não em Lausanne, mas acabam por estar ali naquela zona. Eu no meu caso, eu fiz uma coisa um pouco diferente, que se calhar não sei se, não é que não recomendo, mas é um bocadinho assim uma coisa fora da caixa. Eu fiz tipo um contrato com um hotel e fiquei lá com eles. Deu-me algumas vantagens, que eu, por exemplo, não me tive de preocupar com os passos para o transporte, porque como eu estava num hotel, era como se fosse uma turista, e eles têm lá um passo que é para os turistas, e que não precisava de... pagava só, acho que era tipo 5 francos ou assim, e depois andava com aquilo e podia andar no que me apetecesse. Mas a maior parte das pessoas faz acho que é o Lemitarif. Estou a olhar para o meu colega porque ele também foi para a Suíça, para Zurique, e é a mesma coisa, mas que basicamente acho que fica tudo a metade do preço. Também tem uma aplicação, então para comboios, metros e assim é muito fácil para organizarem. Em termos, lá está, de transportes, eles são super pontuais, nunca houve nenhum comboio assim que nos falhasse. Os comboios são muito bons para andar pela Suíça toda, eles têm muitas condições, e nós por acaso houve uma altura que
foi em janeiro e assim, fomos fazer desde Lausanne até Berne, que é a capital, e depois fomos ter com o guia Zurique, e depois voltámos. E aí, pronto, se não fizerem o passo da Emitarrif, fica uma coisa assim muito... não faz sentido nenhum, é muito caro. Mas com o da Emitarrif fica muito mais acessível, por isso se forem, façam, porque isso é mesmo importante. Assim, mais coisas. Autocarros, e assim, também não precisamos muito de usar, como tem o metro e em Lausanne as coisas são muito pertinho, não precisam muito. Se calhar posso-vos dizer que eu fiquei, acho que eu e a minha colega ficámos contentes por ter escolhido ficar em Lausanne. Lausanne fica, pronto, como eu disse, mais ou menos a 20 minutos da EPFL, mas a maior parte das residências da FMEL, aquela plataforma que eu vos falei, a maior parte das residências ficam mesmo na zona da EPFL, algumas estão mesmo no campus. E pronto, tínhamos colegas que até ficaram nessas, mas depois acabaram por não usufruir tanto da cidade de Lausanne, porque estavam sempre ali mais na faculdade e não iam a muito mais lados. Mas nós, como estávamos em Lausanne, foi muito diferente, pronto, estávamos mais envolvidos na cidade em si, tínhamos mais coisas para fazer. Se calhar, como os meus colegas disseram, se vocês forem muito de festas e coisas assim, acho que a Suíça não é muito para aí virada. Pronto, eles têm várias coisas, mas, por exemplo, na faculdade eles faziam muitas vezes os apéros, eles chamavam o apéro, normalmente ou no fim de entregas ou assim faziam sempre um apéro, ou às sextas-feiras o apéro, que é tipo, pronto, no fim do dia faziam uma mini festinha para quem quisesse, mas nós até ficámos assim meio admiradas porque na EPFL eles tinham a regra que era ou há bebidas ou há música, então não tinham as duas coisas ao mesmo tempo. Então nós às vezes chegávamos lá e ficávamos assim um bocadinho... E eu não gosto nada de festas e estou a dizer isto, por isso era assim um pouco morto. Mas mesmo em Lausanne em si também têm várias coisas, às vezes se quiserem... Pronto, está sempre a haver muitos eventos e coisas diferentes. Eles têm legalmente, pelo que nós percebemos, têm tipo um limite de decibéis a que podem ir, então eles estão sempre... fomos a alguns sítios em que tem mesmo um senhor que vai lá controlar nas colunas o volume, porque não podem mesmo ultrapassar aquilo. Pronto, mas é muito engraçado. Eu pessoalmente não vou muito em festas, por isso não me fez assim grande diferença, mas foi... era giro na mesma. Ok, tem uma que é a discoteca da Europa. Olha, não sabia. E é uma sim. Uma coisa muito gira é o mercado de Natal. Se vocês, lá está, estando em Lausanne, mais ou menos agora em novembro, eles começam a montar o mercado de Natal. É daquele género que nós vemos da Alemanha ou assim, pronto, é do mesmo género. Nevou uma vez, só um dia, porque Lausanne, como até fica perto do lago, acaba por ser mais temperado, então não é costume muito lá nevar. Eles diziam que há uns anos nevava mais, agora apanhámos um dia, mas se forem um bocadinho mais para cima, não precisam de muitas horas de viagem, já apanham neve e conseguem ver o que é giro. Eu, por acaso, fiquei com a vontade até de voltar lá para ir mais para esses sítios de neve, porque não tivemos muita oportunidade. Depois, em janeiro, escolhemos ir fazer uma viagem, fomos a Paris e depois fomos fazer aquilo dentro da Suíça, mas não fomos assim mais para as partes mais altas do ski e assim, mas há isso também. Também têm uma associação
que é a ESN, que é para alunos de Erasmus, e eles praticamente todos os fins de semana organizam qualquer coisa. Se vocês quiserem, podem participar. Há também uma semana de boas-vindas que eles organizam, só que por acaso no ano que nós fomos houve um pouco um mal-entendido, porque a EPFL começou o ano passado sim, a fazer uma semana de pausa durante o semestre. Por isso, vocês, trabalham bastante, mas há ali uma semana em outubro que estão teoricamente livres. E como eles fizeram essa semana, depois as aulas começaram uma semana mais cedo e coincidiu com a semana de boas-vindas, então não houve semana de boas-vindas, basicamente. Mas sim, acho que é um pouco isso. Se calhar... lembrei-me agora de outra coisa. A Suíça, em termos de questões legais, é muito importante vocês estarem em cima dessas coisas. Quando vocês chegarem lá, é normal. Eu não sei muito bem como é que funciona a nível de residências, porque não tive uma residência, e a Mariana também não era propriamente uma residência, era tipo uns estúdios pequeninos, por isso pode ser diferente, mas quando nós chegámos começámos logo a receber cartas para irmos fazer tipo um cartão de cidadão que vocês precisam de ter para estar lá, legais, e por exemplo para pagar seguros e coisas do género, de comunicação, de segurança contra incêndios, coisas assim. Eles começam a mandar isso, mas são muito acessíveis. Lá vocês se tiverem uma dúvida ou assim, vocês podem ir lá ao sítio lá em Lausanne disso, ou podem mandar um e-mail e eles quase no dia ou no dia a seguir eles respondem. Por isso, não é como aqui, eles lá nisso são muito... estão dispostos a responder e fazem com rapidez. É importante isso de fazerem o vosso... tipo o cartão de cidadão, eles chamam o permis, que tem várias categorias, é para poderem estar lá, no fundo, legais. Acho que aquilo tem, tipo, aquele período mais ou menos 90 dias em que vocês podem estar lá, é como se fossem turistas, mas depois se estiverem lá mais tempo, que é o nosso caso, têm de ter esse cartãozinho convosco. Eu acho que é um pouco isso, não sei se vocês têm assim dúvidas. Sim. Eu só fico que não percebi, em termos de alojamento, para quem não fica em residências, por volta de que valores é que vocês encontraram? É assim, em situações dessas começa a ser difícil encontrar algo por menos dos 700 francos, se calhar ali 900, começa a ir para esses valores. Eu sei que, por exemplo, a Mariana, ela conseguiu era à volta de 500, acho eu, não sei bem, não? 600 e pouco, acho. Por aí, era, por acaso, era bastante, em comparação com os outros preços, estava bastante bem. E aquilo, como é que se chama? Aquilo era tipo um conjunto de edifícios que havia por Lausanne, todos assim de estúdios pequeninos, e são realmente, são pequeninos, mas têm tudo que vocês precisam. Tem a cama, tem uma cozinha pequeninha, uma zona tipo secretária, casa de banho, acho que se calhar, se algum de vocês estiver interessado, eu não estou agora a lembrar do nome, mas eu posso-vos depois mandar informações sobre isso, ou então também passo-vos o número da Mariana, que ela melhor do que eu sabe, porque ela está mesmo lá. E se calhar aí até tem facilidade a conseguir, porque quem nos disse foi o Miguel, e foi um pouco por contactos que chegámos aí, e acho que se calhar tem alguma facilidade. Mas é assim, nas residências e da FMEL e assim, os preços são mais controlados. Se vocês forem mesmo, há algumas residências em Lausanne também que fazem parte da FMEL, e também há algumas que não fazem parte da FMEL,
Eu, por exemplo, fui lá, quando houve aqui mais do que casas